Coitada, foi agora, né? A gente precisa de línguas. De línguas? Boa noite. Sejam todas bem-vindas. E hoje a gente tem o prazer de ter, para quem não conhece, a Nadir, que é a presidente, a primeira mulher presidente da ENSO. Vou passar a palavra a ela para ela se apresentar para vocês, porque algumas eu acho que não conhecem. Fique à vontade, Nadir. Seja bem-vinda. E ela é bloqueada, então. Não vou roubar muito tempo de vocês, porque eu tenho uma palestra aí de 60 minutos, eu já percebi que é maravilhosa a palestra. Então, eu sou por dois motivos que eu sou aqui hoje, praticamente três, mas fiquem dois. Por eu ser bloqueada e com certeza algumas pessoas não me conhecem porque eu não sou tão assídua, né, nas reuniões por questão de agenda. Às vezes não consigo, tenho vontade, mas não consigo conciliar. E o segundo motivo é que eu também quero agradecer às mulheres, né, porque eu sei que a energia das mulheres e também as que me apoiaram, as que estiveram no dia 19 de junho, que foi o dia da eleição, né? Bem grata a todas. E digo assim para vocês que para mim é uma honra poder estar representando as mulheres. Eu na minha vida participei de diversos grupos, né, de mulheres há bastante tempo, já desde 1997, que eu entrei na VTW e ultimamente também quase não tenho participado da VTW, porque depois que eu me dediquei mais para a ENFO, como vice-presidente, o tempo da gente com mais a empresa fica um pouco pequeno, um pouco curto. Mas a mensagem que eu deixo para vocês é que nós podemos, as mulheres podem sim, elas podem ser presidentes de entidades, elas podem ser presidentes de empresas, elas podem assumir cargos públicos, né? Porque isso não é privilégio, né? Não tem gênero, né? Pode ser tanto homem, lógico, quanto mulher, mas está assumindo esses compromissos e essas responsabilidades e esses desafios. E cada vez mais a mulher precisa estar assumindo esses desafios e ocupando o nosso posto. Né? E nós temos uma forma diferente, um olhar diferente, uma energia diferente. E me parece assim um pouquinho que o nosso Brasil também está precisando de uma energia diferente, uma energia feminina, que perceba as coisas de uma outra forma. E cada uma de nós aqui, não porque eu estou hoje como presidente, não, espero não ser a primeira e nem a última, tem mulheres aqui capazes também, não, e que vocês também possam, em qualquer momento, estar assumindo também o cargo, mostrar a força da mulher, né, a competência da mulher. E como presidente, estou à disposição para vocês precisarem da entidade, da MENF. O núcleo da mulher é um núcleo bem conceituado dentro da entidade, é um núcleo que é um orgulho da entidade. Muito obrigada. Obrigada. Kelly, nós passamos a palavra para ti. Tudo bom? Que maravilha, hein? Olá, mulheres guerreiras. Bom, eu gostaria de começar essa palestra trocando algumas informações com vocês sobre a minha vida particular. Quero contar para vocês um pouquinho da minha história, uma prévia para vocês saberem realmente quem sou eu. Eu venho do interior do Paraná, do oeste do Paraná, de Assis Chateaubriand. Não sei se alguém aqui conhece aquela área ali. Minha mãe é descendente de polonês e meu pai índio, bugre. Aí saiu essa mulher aqui, vocês estão vendo, né? Uma mistura de
de duas raças aí. Meu pai e minha mãe são pessoas humildes, né? Minha mãe foi uma pessoa humilde, ela já não está no meio de nós. E o meu pai é trabalhador, da classe trabalhadora, né? Vem do sítio até os 9, 10 anos de idade, morei no sítio. Depois fomos para a cidade, onde nos urbanizamos, né? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu sou a do meio. E com muita luta, minha mãe e meu pai, já no meio do empreendedorismo, porque no sítio a gente tinha uma granja de galinha. E eu gostava de entrar na granja para ficar contando os pintinhos. Vocês imaginam, eles são desse tamanhozinho. E é um monte, e meu pai tinha 2 granjas. Nós vendemos lá, fomos para a cidade, meu pai foi trabalhar no banco e minha mãe era contadora na época. Depois ela começou a vender alguns produtos da Pierre Alexander. Alguém lembra da Pierre Alexander? Não, eu fiquei pensando, cada onde eu lembrei Pierre Alexander, mas eu lembro que os desodorantes da Pierre Alexander eram muito bons. Agora você já vê da onde vem acho que essa veia de vendas, comercial, empreendedorismo, né? Já vem do meu pai e da minha mãe. Naquela época, meu pai já empreendia e meu irmão me lembrou de algo hoje muito interessante. Kellen, lembra que hoje é fácil empreender. Você vai num banco, você pega um empréstimo, é fácil a comunicação, tem a internet. Agora, naquela época, eu falei, pai, eu não lembrava disso. Claro, você é pequeno, você só está no meio, você está naquele círculo, né? E eu não lembrava disso. E meu pai, na época do Collor, alguém lembra dessa época? Gente, foi horrível, meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu terra, ele tinha terraplanagem, tinha um monte de equipamento, meu pai perdeu tudo, gente, de um nível de vida que estava elevando, literalmente baixou. Causou vários conflitos entre o casal na época, não chegando ao divórcio, mas eu lembro das brigas e lembro da minha mãe lutando para recuperar isso tudo com muita, assim, daí ela foi para Natura, virou esteticista, fez alguns cursos, voltou para a faculdade. Eu lembro que minha mãe tinha 42 anos de idade quando ela voltou para a faculdade, guerreira mesmo, e isso nos ensinando, né, até mesmo a trabalhar, né, o povo humilde, ele trabalha muito, literalmente. Se o homem não está trabalhando, eu lembro que meu pai parou de trabalhar uns 6 meses por aí, e vejo que isso para o homem não é tão bom assim, porque parece que é um desafio para o homem. Por que a mulher está sustentando a casa? Então tem um lado machista, que é da nossa cultura, né? Nós brasileiros temos isso. Nesse período, meu pai decidiu ir embora do país. Eu já tinha uns 16 anos de idade, meu pai foi para os Estados Unidos. Dali 9 meses eu saí do país. Então eu tinha 17 para 18 anos de idade. Não tinha terminado o 2º grau, estava no 2º ano, se falava ainda na minha época, 2º ano e 2º grau. E fui para os Estados Unidos, fui morar em Danbury com meu pai e com meu irmão. Depois de 9 meses que eles já estavam lá. Então ele veio, tirou meu passaporte e me levou junto com ele. Naquela época era muito fácil tirar passaporte, era visto para 10 anos, passaporte para 10 anos, era uma maravilha, coisa muito fácil. Então, aquela sai do Brasil, eu era aquela aluna, eu olho para a Cris aqui porque ela é professora, eu era aquela aluna que professor nenhum vai esquecer. Então, existe 3 tipos, né? Aquele aluno que o professor nem sabe que foi o aluno dele, que é aquele que não fala, não se mexe, não faz nada. Tem aquele que é o exemplar da sala, que, pô, chega da orgulho, olha que menino, podia ser meu filho. E aquela que eu entro nessa classificação, que joga coisas no quadro, fica tirando pra cima. Eu realmente não era fácil naquela época, mas tá. Não terminei o 2º grau e fui embora para os Estados Unidos. Chegando lá, encontro um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Principalmente quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 39 hoje, então nós estamos falando de 20 anos atrás. Um mundo padronizado, onde tudo funcionava.
Eu, nesse dia pré-adolescente para jovem, não sabia o que estava acontecendo, mas eu trago uma reflexão aqui para vocês. É como nascer de novo. Eu matei todas as aulas de inglês possíveis, podia matar, e comprava a prova. Então, você imagina, você chega num país desse, você não fala a língua, você não conhece a cultura, você não sabe como andar. Mas era bom, porque era desafiador, era gostoso. Era algo que todo mundo deveria ter essa experiência, eu creio. Sair do país e ver uma outra cultura e viver. Lá eu aprendi as padronizações que hoje existem no mercado aqui. E que nossa cultura é uma luta muito grande para ter essa padronização. Até mesmo para seguir uma ficha técnica, um procedimento padrão operacional, revisar, ter uma disciplina, seguir uma agenda. Então eu conheci isso tudo lá fora. Não satisfeita entre Estados Unidos e Brasil, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Aí eu venho para o Brasil, minha mãe estava doente, e ela veio a falecer e eu volto, mas eu não queria mais voltar para os Estados Unidos, porque já depois que você fala inglês, eu terminei meu 3º ano do 2º grau na high school de lá. É um dos motivos que vocês vão ver o meu português. Eu creio que hoje eu não tenho muita intimidade com o português. Nos S's, no plural, no verbo, no gerúndio, vocês vão ver eu falando, né, como se eu fosse telefonista. Acho que é isso. Isso. Estou melhorando, estou procurando a melhora nisso tudo, até porque eu quero ser uma excelente comunicadora. E de lá eu fui para os Estados Unidos, para o Canadá. Daqui eu fui para o Canadá, fiquei 5 anos no Canadá e 1 ano em Guadalajara, no México. Então eu saí, eu conheci lá fora, eu vivi lá fora, eu aprendi o quanto é bom morar num país onde tudo funciona, onde realmente a lei existe, gente, corrupção, existe morte, existe tudo que existe aqui. É camuflado, é menos, porque lá não a mídia não faz o que a nossa mídia faz, né? E parece que as pessoas lá, por ter estudo, o índice de analfabetos é menor do que a do Brasil, comparando com a do Brasil, fica mais fácil de você fazer as coisas e serem camufladas, até porque eles querem manter dessa forma. E quando eu chego no Brasil, eu dou de cara com a nova cultura. Eu decidi voltar porque eu queria raízes. Eu não encontrei lá fora. Nosso povo, ele leva tudo mais pro pessoal, ele é mais... Mas isso é bom, isso não é ruim, tá, gente? O pessoal lá é muito seco, mas você se acostuma também, porque nós somos seres habitáveis. Então, eu me acostumei a ser objetiva, e muitas vezes passo por grossa, prepotente e outras coisas que falam, mas eu entendo que é a nossa cultura. E entendo também que quando eu voltei para o Brasil não me escolheu, foi eu que escolhi o Brasil. E foi uma coisa que enraizou, assim. Tá de volta aqui, conhecer vocês, conhecer minha cultura, saber onde eu posso pisar, como que eu posso falar. Hoje, estar aqui na frente falando para todos vocês é uma vitória daquela. É literalmente uma vitória. Eu ainda vou trazer, né, as informações e eu quero falar que eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei e quero que vocês compartilhem o que vocês sabem comigo. Eu não venho aqui só, e eu não sei de tudo, eu só sei que nada sei. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu compartilho conhecimento, eu agrego conhecimento. Então, se vocês puderem agregar na minha palestra, eu gostaria que vocês agregassem. Certo? Bom, vamos começar. Deixa eu beber um pouquinho de água, secou minha boca. Gente, o tema da palestra de hoje é vendas. E vendas é algo muito interessante, porque ele abrange muita coisa. Mas o tema de nosso encontro essa noite é recorrente no mercado comercial. Entretanto, necessita de várias atuações perante as curvas do mercado, da sociedade,
eu gostaria de trazer para vocês 3 pilares que sustentam hoje as vendas. Eles sustentam tanto o mercado, como metodologias, como palestras, cursos e toda a relevância do comércio. Gostaria de falar para vocês hoje da apresentação. A apresentação, ela exige várias reflexões em todos os termos, em todo o âmbito comercial. E a apresentação, ela começa ali, eu trouxe a definição de ato, processo e efeito. E é interessante que quando você vai cumprimentar alguma pessoa, a sua postura, o jeito que você fala, independente do produto ou do serviço que você está vendendo, ela muda. Deixa eu fazer aqui com a Bela. Prazer, Bela, sou a Kelly, tudo bem? Tudo bem. Vocês viram um tipo de apresentação, né? Agora vou aqui com a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Essa apresentação nossa, essa postura que a gente tem, ela reflete em tudo, tanto no trabalho nosso, tanto como uma apresentação de um copo, de um serviço, como de um computador, quanto de uma tela, quanto disso. Vocês, ao chegar num salão de beleza, chegar no salão de beleza para marcar, para agendar um serviço, nesse salão, o atendente oferece todos os serviços que tem. Vocês conhecem, nós aqui, nós somos mulheres, nós normalmente vamos a salão e recebemos os serviços do salão. Se vocês vão, eu vou colocar de uma maneira mais fácil, num salão de beleza onde vocês nunca foram. Vocês dão uma ligadinha para lá, gostaria de marcar meu serviço. O atendente pergunta se é a primeira vez? Normalmente, não. Ao não perguntar se é a primeira vez, ele também não oferece todos os serviços. Nós que temos que pedir, tem uma manicure, gostaria de fazer uma manicure, pedicure, você tem um horário, um corte de cabelo, uma escova. Aí você chega no salão, você marcou o seu horário, você vai até o salão. Chega no salão, você descobre que tem vários outros serviços. Limpeza de pele com lama medicinal, olha que maravilha. Um banho de lua. Ainda existe banho de lua, gente? Da minha época, ainda existe, sério? Não, agora deve ter outro nome. Tem outro, mas é banho de lua, não é? Um banho de lua, depilação com cera que dói menos. Aí você se dá massagem relaxantes, massagem relaxante, e você se dá conta que, eu podia ter marcado esses serviços, só que não vai ter o horário lá para você agendar com ele, comprometendo o faturamento e ticket médio do estabelecimento. E é sobre isso que eu quero refletir aqui com vocês. Quando a gente não apresenta certo o nosso produto, quando a gente não se apresenta, quando a gente não expõe tudo aquilo que a gente tem que expor, fica difícil de você chegar até o teu interlocutor e apresentar um serviço, ou até mesmo, por que serve isso daqui? Por que ele não tem o cabinho? Ele é via Bluetooth, né? Se eu não me engano, é isso? Ele é via Bluetooth. Se a gente tiver uma apresentação disso aqui bem feita, é como se você vai num restaurante. Eu vou lá, escolho um prato e o garçom chega e te oferece um vinho que harmoniza com o prato e mais alguma coisa. Você não queria beber o vinho, mas você vai beber o vinho, porque é algo que veio, a formalidade que ele explicou, por que aquilo lá fica gostoso com peixe, ou se não com a massa que você pediu. Essa apresentação ela tem que ser refletida em todo o setor do teu trabalho. Esse é o primeiro que a gente passa. Eu acho que aqui nós temos uma ótima apresentação da Coca-Cola. A Coca-Cola,
Desde 1941, se eu não me engano, quando ela chegou no Brasil, ela desenvolveu essa imagem vermelha e branca, com líquido escuro. Independente das curvas do mercado, ela continua a mesma. Mesmo que se ela estiver dentro de uma lata de plástico, dentro de uma garrafa de vidro ou de alumínio. Ela segue as Olimpíadas, que é as curvas que acontecem no Natal, e é a mesma. Todo mundo vê essa cor vermelha que chama atenção, Coca-Cola escrito, e ela é conhecida no mundo inteiro. A apresentação da Coca-Cola não mudou desde então. Alguém conhece como que foi definido a logo da Coca-Cola e por que ela continua a mesma? Sabemos lá que a Coca-Cola não é um dos melhores refrigerantes para ser bebido, né? Aquelas pessoas que cuidam um pouco aí da sua saúde, não pode beber muito doce, mas a imagem da Coca-Cola, ela é, como que eu posso colocar aqui? Ela perdurou até os dias de hoje. E gostaria de passar para vocês, que era o que eu fiz de primeira mão aqui, que é referente à postura, a nossa postura, as vestes, a saudação, como que nós falamos, como que nós se posicionamos para provar para vocês como que a gente pode ser melhor na apresentação do nosso produto ou serviço. E é sobre isso a primeira apresentação que eu venho, um dos pilares que eu venho trazer para vocês. O outro é nosso público-alvo. Público-alvo é algo muito interessante que vem aí. Eu acho que agora as pessoas, ou até mesmo as empresas, vêm conhecendo melhor o seu público-alvo. É um segmento da sociedade com determinadas características em comum: idade, sexo, profissão e interesses. Também conhecido como avatar, eu creio que vocês conhecem também como prospect e target. É definido hoje dentro de uma empresa, a Ana Paula, ela mexe com vários empresários e de todos os ramos, mas ela não trabalha com criança. O avatar dela não é focado na criança, pode ser na mãe da criança que vai querer viajar com ela. É muito importante hoje saber quem é o seu público, onde ele está e por que ele compraria de você. Um comércio que vendia marmita a R$ 9,99, esse comércio também era uma padaria. E muito interessante, foi desenvolvido um plano de ação nesse comércio, por isso que eu coloquei a fotinha da marmita ali, que ele fabricava, de 50 a 200 marmitas diárias. Na fabricação dessas marmitas, ele precisava de uma mão de obra maior. Para ter uma mão de obra maior, você tem que cobrar mais, porque o fluxo é enorme de gente, porque atinge a classe trabalhadora. Porém, você sabe qual que é os gastos que esse comércio tem para fazer essa marmita? Ou até mesmo, qual que é o giro, qual que realmente é o ganho dele em líquido? Bom, depois que desenvolveram um plano de ação nesse comércio, eles trocaram o buffet e fizeram aquilo, trocaram toda a frente do buffet e falaram: vamos investir, porque o público-alvo daquela área poderia pagar para comer no buffet. O que aconteceu? Reduziu de 250 a 200 marmitas por dia, foi para 50. Porém, o valor do quilo subiu. As pessoas, claro, a rotatividade diminuiu, a classe trabalhadora literalmente compra menos no local, mas ela ainda assim pode levar a sua marmita. Por quê? Porque ela pode servir, colocar dentro de uma marmita e levar. Então, quer dizer, reduz a mão de obra e aumenta o valor. Aumentando o valor, você
chega a ter o mesmo faturamento do que quando você vendia as 200 marmitas. E o que eu quero falar com isso aqui para vocês? Que quando você sabe quem é o seu público, fica muito mais fácil de você redirecionar o que você faz de bem para fazer de melhor. Então eles faziam uma boa comida, mas eles podiam redirecionar para ter menos mão de obra e a mesma lucratividade e qualidade de vida. Com um estudo de viabilidade, com um estudo de logística, de onde essas pessoas estão. Será que aquele público pode pagar por um buffet? Quem é ele? Quais os benefícios que hoje eu vou trazer para o meu público? A ciência da venda acontece quando conhecemos o nosso consumidor. Eu acho interessante quando usa a ciência da venda, porque vendas é uma ciência. É como você tá dentro de um laboratório experimentando fazer algo novo para chegar na necessidade do seu cliente. E o público-alvo de uma mecânica hoje não é o mesmo público-alvo de uma padaria. Uma padaria, ela atinge tanto uma criança que vai querer comer um bolo, quanto um senhor de idade que vai comprar um pão. Hoje um mecânico, qual é a classe que pode ter um carro? Para começar, a idade, 18 anos para cima, que é o pessoal que pode comprar um carro. Na verdade, um menino de 18 anos hoje, não é que ele pode comprar um carro, é que o pai dele vai pagar para ele, né? Ou ele é um trabalhador e compra um carro de menor aquisição. Mas o público-alvo dessas pessoas, do mecânico é diferente do público-alvo do salão, é diferente do público-alvo de um bistrô. E o que eu quero dizer para vocês aqui é para analisar o porquê que a gente tem que ter uma apresentação interessante, o porquê que a gente tem que ir atrás do nosso público-alvo e como atingi-los, como fazer, porque hoje as pessoas falam, vamos fazer um marketing para atingir. Você vai abrir um negócio e você não sabe quem que você quer lá dentro, qual que é a classe que eu vou atingir, como que eu vou chegar até esse público-alvo. E eu creio que agora entra o nosso terceiro tópico aqui, que é o do feedback. É interessante que, a hora que nós chegamos aqui, eu estava falando ali atrás que existe o feedback e o feedback. Alguém já escutou sobre isso? O feedback é muito interessante. É aquele teu amigo que chega, dá aquela olhada para você. Oi, amigo, pá, mas como você tá gorda, hein? Deu uma largadinha, né? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Isso daí não pode acontecer mais nos dias de hoje. E o feedback, ele é um conjunto de análise que fazem sobre as ações das equipes, né, nossa, ou até mesmo do nosso produto ou serviço final. Tá? O que seria hoje o feedback? Eu acho interessante que é um processo de avaliação. E da onde surgiu essa palavra feedback? A NASA, antigamente, ela tinha os foguetes que eram teleguiados, não tripulados. Então, o que acontecia? O foguete era lançado e no percurso do foguete, o foguete enviava via rádio um sinal para a NASA que interpretava e reenviava um feedback redirecionando esse foguete para o alvo certo. Isso tem tudo a ver com o feedback de hoje. Isso fala muito do que vai ser os nossos... O que a gente tem que falar para os nossos clientes. Não só para os nossos clientes, mas também para os nossos colaboradores. Como que ele está fazendo aquele serviço? Como é que você avalia? Qual é a pesquisa de avaliação que você tem? Você usa uma entrevista? Você envia um e-mail? Você faz uma ligação para saber se o cliente foi atendido da forma certa? Até mesmo para reavaliar se o serviço ou produto que você está fazendo é um produto bom.
como que eu posso melhorar o meu produto se eu não tenho feedback? Por isso que é importante a apresentação de um produto, saber quem é o público-alvo e fazer o feedback. São pontos importantíssimos hoje para qualquer empresa que quer atingir o alvo de uma maneira mais assertiva. Até mesmo porque a gente se redireciona quando nós temos uma boa apresentação, ou até mesmo, quando eu falo boa apresentação, pessoal, é expor tudo aquilo que você pode fazer para aquele cliente. Porque se ele procurar só um esmalte e você for dar só um esmalte para ele, ele pode não esquecer de comprar acetona. E acontece muito com nós. Por que não comprar o esmalte, o palitinho do esmalte, outras cores do esmalte? Se a pessoa, o atendente, for e apresentar tudo de uma forma completa, até aquilo que nós não temos necessidade, nós podemos comprar. Então, o atendimento, a apresentação, quem é o seu público, ele vai comprar o seu produto, porque às vezes você está atirando em algum lugar que não vai chegar e vai demorar muito mais, porque até aquele cliente que tem necessidade do seu produto ou do nosso produto, ele não volta. E por que ele não volta? Porque nós não temos um feedback, nós não fazemos uma pesquisa de avaliação. São pontos super importantes hoje na nossa empresa, até mesmo para agregar. O que hoje vocês conhecem como feedback? Alguém pode agregar? Ou apresentação ao público-alvo? O feedback, no caso, seria, eu vejo pelo meu foco, né? Uhum. Então, sempre que eu vendo algum produto, a primeira coisa que eu falo, por gentileza, todo tipo de comentários, para mim, é útil, né? Tanto em positivo ou negativo. Exatamente para eu poder melhorar aquilo que não está muito bom e melhorar ainda mais aquilo que já está bom, né? E o que a gente, né, porque a Samara trabalha comigo, o que a gente procura fazer? É pensar no cliente de acordo com aquilo que ele trouxe pra gente. Então, se alguém fala para mim, Gi, como tu mesmo hoje, tu faz o salgado funcional? Faço, eu não tenho aqui, mas eu faço. Sim. Agora, quando eu te servir um salgado funcional, eu vou chegar para ti e falar, Kellen, por gentileza, como que está o nosso salgado? Quando eu for fazer novamente para ti, normalmente a Samara que lembra, né? Gi, não esquece que a Kellen gosta de tal coisa. Então, esse feedback para mim, e dela poder comprar de novo, é porque ela gostou, e o atendimento que eu dou está dentro daquilo que ela esperava. Isso para mim é um feedback. Não sei se... Isso mesmo. Alguém mais pode agregar? Isso mesmo. E é bom, é importante. A gente trabalha, né? A gente tem um produto e outra coisa, mesmo assim, mesmo que você já tenha no mercado, pelo menos antes, eu sou química, e graças a Deus eu acho isso legal, que a cliente, quando não há problema, todos erram, temos problema, às vezes desarranja alguma coisa, não foi alguma coisa, elas têm a liberdade, e você também tem que saber receber, elas têm a liberdade de dizer assim, ó, não deu. A primeira coisa que eu faço, vamos trocar. Assim, eu sempre tive esse ponto de vista assim, ó, nunca discuto, sempre pega de volta e vê realmente o que aconteceu, porque você dá pontos que ela volte a te dar esse feedback, volte a dar, ela sabe que ela vai ter esse retorno. Assim, que não vai ser mal visto, né? Assim, ó, não, essa não ficou legal, ficou muita pimenta, no meu caso, né, ficou, não deslizou tal. Volta, tu puxa de volta, pega de volta a produção, repõe para ela, negocia e abre o jogo. Entendeu? Abre assim, ó, não, vamos conversar, eu não posso hoje, mas posso amanhã. E sempre está aberto, porque assim, a gente precisa, eu sempre digo assim, você nunca sabe, eu não sou o público final que vai usar o produto. Então elas é que vão saber, elas têm que cuidar, senão o meu trabalho pode desandar a ladeira abaixo. Se eu for fechar, até porque a gente se acomoda também, né? Também. Né? Assim, a gente está fazendo sempre muito da mesma forma e às vezes
o próprio mercado, ele acaba mudando alguma coisa, que se tu não acompanha, tu não... A inovação, ela não tem perna, às né? vezes que tu consegue retomar, né? E hoje a gente vive tempos assim meio estranhos por causa da internet, né? Todo mundo tem muito discurso e às vezes na hora do impulso, do momento que é 100% emocional, a pessoa descarrega várias coisas num comentário, numa avaliação em Facebook, Google, né? E esses outros... E aí eu queria compartilhar uma experiência nossa. Hoje eu sou diretora da Garnet, mas também a gente tem o Mr. Burton, para quem não conhece, que é a casa de hot dog e gourmet, né? Fica no Santa Mônica. Muito bom, gente. E a apresentação, ó, falar nisso, lá tem apresentação e dá para rolar um feedback também. Eles fazem com que a gente consuma de uma forma que você sai de lá rindo e você comeu cachorro quente. Ai, meu Deus. Não, de uma Mas forma essa- boa. Não, sim. Essa é a toda- proposta inicial. As pessoas não vão para comer um cachorro quente, elas vão ter uma experiência no local. Ótimo, isso desde o mesmo. começo, Quais são os tá lá no nosso- benefícios, né? Aí a gente, bom, além de estar lá no Mr. Burton, eu sou jornalista também de formação, então a comunicação ela me roda o dia inteiro em todas as minhas, né, dentro da minha família, dentro dos meus negócios. E aí quando a gente abriu o Mr. Burton no início, né, ainda não tem um ano a casa, e a gente se preocupava muito desde então para receber os feedbacks. E a gente, naquela coisa da muvuca, a gente às vezes não podia dar atenção para o cliente que ele merecia, ou que deveria, por conta de várias demandas ali dentro do negócio. A gente começou a receber muita avaliação negativa da internet. Muita avaliação. E a gente falou assim, não podemos tirar a avaliação da internet porque é real isso acontece, o mercado é assim. O que a gente tem que fazer para mudar? E a gente já sempre se preocupou no atendimento inicial, que as pessoas sentam, a gente conversa. Hoje, nenhum cliente sai da casa sem a gente perguntar, estava tudo bem? Ele não pode sair, hoje é o conceito nosso, né? Ele não pode sair da casa insatisfeito. Porque se ele sai insatisfeito, além de ele comentar com aquele grupo dele de pessoas, ele vai lá na internet cheio de opinião e descarrega muito o emocional dele, né? Então, se ele tiver um problema, a gente faz de tudo para resolver naquela hora. Então, pode ser um desconto, pode ser um shopping, pode ser volta na casa, que a gente tem certeza que a tua segunda experiência não vai ser assim. Então, o nosso negócio lá no Mr. Burton, principalmente, ele funciona à base de feedback. A gente leva palmas. Mas e foi através do feedback que vocês melhoraram aquilo que vocês já faziam de bom. E mudamos várias coisas no processo, na operação, na cozinha. E as coisas vão mudando à medida que a gente vai recebendo. Isso. Tem várias coisas que não acontecem mais de jeito nenhum por causa do feedback. É muito interessante que para abrir uma padaria, o processo foi inverso aqui. Fizemos a apresentação, como que ia apresentar, o que ia apresentar, o feedback, depois de já pronto, e depois eles analisaram o público-alvo para uma padaria. Por quê? Existia toda a logística, o público que morava na redondeza, e ela aumentou o faturamento dela, assim, e é a padaria que eu falei para vocês, que é a padaria da marmita, ela tirou a marmita, não existe mais marmita de R$ 9,90. Ela diminuiu a mão de obra dela, simplesmente por causa do público-alvo. Porque ela redirecionou, ela saiu da classe trabalhadora, que ainda é uma classe que consome muito com ela, tá? E ela passou para a classe B, que é uma classe que gosta de sentar, que é o pessoal que gosta de sentar, comer a comidinha quente ali num pratinho. Outra, olha o desperdício. Uma marmita, você compra a tampa e é todo dia, né? E o prato você lava, você usa por um ano, ou até mais do que um ano. Tudo depende disso. Então a apresentação, ela foi primeiro, claro, que era todo o produto, o que você vai vender. O feedback veio antes e daí depois eles redirecionaram o público-alvo deles. Isso é muito interessante. Alguém mais tem algum feedback ou apresentação ao público-alvo para agregar? Posso dar uma Claro. contribuição? Pelo que a gente está vendo aqui, nós estamos conversando bastante feedback, e o que eu pude observar também é que a gente tem um feedback interno entre empresa e colaborador, né? Isso. Que a gente faz dá um respaldo das ações que foram feitas durante a semana, mês, quinzena, né? E daí tem o feedback que a Karen está controlando bastante, que é o feedback externo, né? Do cliente final, que é aquele que a gente pega do nosso cliente e leva para dentro da nossa empresa para construir algo melhor. E daí estudos mostram que hoje a gente tem os detratores, os avaliadores e os leais. Né?
Então, os detratores são aqueles que detonam, sem dó, sem piedade, não te dão respaldo nenhum, nem te dão a segunda vez para te causar um primeiro impacto. Na verdade, muitos deles não fazem nem questão de dar o feedback. Eles Então, preferem por fazer- isso eles já são avaliados como detratores. Daí temos os avaliadores, que são aqueles que vão até a empresa e te dão uma segunda chance de causar um primeiro impacto. E tem aqueles que gostam da marca, que pode errar várias vezes, que se tornam leais, né? Então, só para dar uma contribuição. Leais, detratores e Avaliadores. avaliadores. E dentro dos leais a gente tem vários outros subconjuntos, né? Daí tu falou também ali, fez uma pergunta pra gente sobre a Coca-Cola. Na verdade, a cor da Coca-Cola, ela muda conforme as curvas, de acordo com a embalagem. O que não mudou da Coca-Cola de nascimento até hoje foi a fonte. A fonte da Coca-Cola, né? Isso, que se tu observar, ela não muda, porque é algo que está na parte emocional, né? Então a gente leva com a gente sempre. Outra coisa que tu falou também que é muito interessante sobre o público-alvo, né? Aí tu falou do público-alvo, que é o nosso público em questão que a gente vai trabalhar. Aí tu falou do prospect, que é bem interessante. E o marketing também traz o suspect, que é aquele que tu acha que é cliente, mas tu não teve contato. O prospect é aquele que é cliente, mas já teve um contato. E o público-alvo, na verdade, é aquele que tu direciona para fazer tua venda. Então é bem interessante isso também. Aí tu falou também de preço, tu falou de valor, né? Na hora de consolidar todo esse sistema aí que tu criou. Na verdade, a gente faz um preço e depois passa para o cliente um valor, que foi aquilo que a gente trocou uma ideia uma vez. A gente não faz preço, a gente faz valor. Sempre. O preço é um mínimo monetário, na verdade a gente presta algo mais, né, do valor. Que é o diferencial. Isso, justo. Aí tu falou de vendas como ciência, tem alguns estudiosos estão ali divagando entre a ciência e a arte, né, porque todo dia a gente tem que estar lidando com nossa autoestima, nossa autoimagem e tudo mais para poder conseguir fazer uma venda, então ela sai às vezes da seara da ciência e vai para a seara da arte. E daí é interessante que a gente falou de classes sociais, né? E daí hoje em dia o Brasil classifica em 5, a gente já tem 5, antes era só a classe A, B e C, né? Hoje a gente tem classe A, B, C e D. E tu falou dos Estados Unidos também, né? Então, todas as taxas que o IBGE faz, nós estamos aqui dos Estados Unidos. Só uma que a gente está além dos Estados Unidos, que é a nossa taxa de natalidade. Morrem mais crianças nos Estados Unidos que no Brasil, então pasmem, por incrível que pareça. Então, a nossa também vigilância sanitária é melhor do que na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, eles vêm pessoas de lá para cá para estudar conosco, então a gente também não está tão assim atrasado. E bem mais rígida a questão de alimentar e de processos hospitalares. Em todos os sentidos. É, isso aí. E esse ciclo aí que você comentou é bem interessante, porque se tu aplicar ele bem certinho, tu consegue já ver uns resultados bem interessantes. Sim, ao longo de um mês você já consegue ver esse resultado. Isso daqui foi uma palestra que eu montei, eu acho que tem 1 semana e meia que a Nádia me ligou, e eu gostaria de tirar as fraldas, e hoje eu estou tirando as fraldas aqui com vocês, a minha primeira apresentação. Eu sei que eu tenho muito que melhorar, tá? Para ser aquela excelente comunicadora que eu falei logo no começo. E é sobre isso, sobre apresentação, feedback e público-alvo, que eu venho pedir a finalização em fazer uma pequena dinâmica com todas vocês aqui. Eu ainda tenho tempo, Nádia? 7 minutinhos. Quantos? 7 minutinhos. Tá. Então, eu gostaria que cada uma de vocês, tá? Vocês têm 45 segundos. Cada uma de vocês apresentassem a empresa de vocês aqui. Pode começar pela isso mesmo. Isso mesmo, essa daí é dela. Vamos lá, vamos começar pela Bel. Vamos. Minha empresa, eu tenho uma empresa que é um cartão de descontos na área da saúde, então pessoas que não precisam, que não conseguem pagar um plano de saúde que está muito caro hoje em dia, né? Para mim, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa, o médio está R$700.
a parceria com Univida é R$15. E vai ter direito a descontos de até 80% em laboratórios como Santa Luzia, Exame, vários laboratórios conveniados, até 50% em clínicas com consultas médicas, 30% em dentistas. Consegue. Tá terminando. Ela nem falou o nome dela, tá? Parceria com a Univida, falei. Ah, tá. Parceria com a Univida é a empresa. Ah, a empresa. E tem convênios com empresas, nossos clientes são Giasse, Toyota, Futura, grandes empresas são nossos clientes aqui. E normalmente os nossos clientes estão há mais de 10 anos conosco, porque realmente tem um custo-benefício bem significativo. Quem tiver interesse, está à disposição. Legal. Bem, eu sou a Cristiane, eu e meu esposo nós temos a Traxon, que trabalha com 3 segmentos. A Traxon com licitações, essa semana a gente ganhou, então a gente fez POCs, vai pegar todo o pessoal que vai para o brasileiro, para o brasileiro, então é uma coisa bem corrida. A gente atende a parte esportiva, trabalha com licitações, com a parte esportiva, e a gente tem 2 lojas de varejo, modinha. Então a gente tem a fábrica, produz, né? E ainda compramos algumas coisas prontas para atender as lojas de varejo. Ai, gente, eu no WhatsApp da loja dela é Babados Fortes. O nosso preço é bem legal, assim. Então atende um público assim, que gosta, pode variar, né? Mulher, Vai estar na mega liquidação com promoção, né? Promoção, né? Bacana, hein? A loja parece uma semana. Vai lá, Gi. Bom, meu nome é Gisele, eu sou diretora da Garnet Comunicação, uma agência. Nós trabalhamos com assessoria de imprensa, mídias digitais, produção de conteúdo, comunicação interna e externa, que inclui aí newsletter, sites e tudo mais. E é isso. Econômico. E econômico foi ótimo. Eu sou a Gisela, a minha empresa é DQ Cores e Sabores, que é o nosso foco maior, são geleias 100% naturais e com menos açúcar. E também temos a área de coffee break, pães e os produtos sazonais, que são sopa no inverno, salada no pote no verão e na primavera. E ainda estamos montando um cardápio para o outono. Se alguém tiver sugestão, estamos à disposição. Meu nome é Neuci, minha empresa é uma empresa de comunicação visual, né? Algumas já me conhecem. E o nosso mais novo trabalho agora vai ser a troca do cenário da RBS TV, que foi vendida, para quem não sabe, agora vai ser NSC. Então a gente vai fazer um novo cenário. Quando vocês tiverem tudo novinho na televisão, a gente vai ter. Legal. Parabéns. Oi? Ai, que nome feliz. Ela é chique, cara. É nossa licença, Santa dá Catarina, né? licença. NSC. Melhor, né? Não é mais do Rio Grande do Sul, agora é nossa. Pode não. Cláudia. Olha, nossa, só que não. Só que não, não é bem assim. Meu nome é Cláudia, software, a Delta Group. A empresa desenvolve softwares comerciais, atacados, distribuidores, e nós temos como clientes, posso citar, a Toyota Calçados, a Casa da Árvore, e se alguém precisar, estamos aqui. Ana, você tem 30 segundos. Vai diminuir. Vai diminuir. Meu Vou nome é pular, Paula, vou quem pular, galera. conhece. Eu tenho uma empresa terceiro setor eventos, turismo e lazer, especializada em eventos corporativos, técnicos e científicos, turismo de incentivos e programas especializados de lazer. Hoje também sou sócia na Ricardo Duas Fotografia Estilo, que é fotografia de pequenos objetos e gastronomia. Maravilhoso. E abrimos também faz 2 meses a Monfly, que é especializada em levar gestantes para fazer enxoval em Miami e Fort Lauderdale. Dá licença. Essas coisas. Nadia? Eu tenho uma indústria cosmética, tenho a minha linha é a marca Beluia, especializada em tratamento corporal, e também faço terceirização. Legal.
Janete? Meu nome é Janete. Meu nome é Janete, eu tenho uma empresa de comunicação. Eu tenho a Estúdio 3D, que faz vídeos empresariais. E também tenho a Tudo Comunica, que faz treinamentos da comunicação. Nesses treinamentos, nós vamos exercitar exatamente o que está acontecendo aqui. Puxa a nossa orelha, vocês. Já fiz uma propaganda, hein? Eu convido vocês para estar na mega liquidação assistindo a minha palestra, que vai ser Oficina de Comunicação. Fale bem e venda mais. Bom, pessoal, nós não combinamos. Mas, ó, eu vou deixar vocês se apresentarem, pessoal da nossa diretora ali pra cá, nossa presidenta pra cá. Pro final, quero que vocês se apresentem, porque está terminando o meu tempo aqui. Quero agradecer a todas vocês e gostaria de finalizar com uma coisa. Vocês têm papel e caneta aí, todo mundo, não tem? Ok. Eu quero feedback da minha apresentação. Dúvidas, críticas, o que eu puder, o que vocês puderem estar passando para a Kellen, eu vou colocar aqui dentro. Se vocês quiserem colocar nome de vocês, vocês coloquem contato, qualquer coisa nesse sentido. Eu gostaria de poder melhorar a cada dia que passa para poder entregar uma melhor palestra ou um workshop ou qualquer coaching. Não falou que era coach. Eu não falei porque estava tão grande ali que eu falei, pô, acho que todo mundo deve ter lido, né? Não, sim. Sou coach executiva, pessoal. Qual que é a sua formação? Oi? Qual que é a sua formação? Administração. Isso. Vai colocar aqui, ó, pessoal. Todo mundo, papelzinho aqui dentro. Muito obrigado por estar aqui, por desprender do tempo precioso de vocês, por agregar conhecimento aqui. Eu vim agregar com vocês, vim passar um pouquinho do que eu sei e escutar os feedbacks de vocês. Vai ser um prazer imenso. Obrigada, gente. Você conhece a Nadir? Nadir T, sou empresária na área contábil, sou soluções contábeis. Essa empresa tem mais de 30 anos, uma empresa familiar, atende pequenas,